Mas antes vou falar sobre a prisão de Mago. Ele é acusado de matar a tiros a dona de um bar no Porto Grande, em Nossa Senhora do Socorro. Ontem mostramos aqui praticamente o momento da prisão dele, mas deixa eu explicar esse caso. O assassinato ocorreu no dia 19 do mês passado. Assim que cometeu o crime, o acusado fugiu. A polícia fez buscas por todos os lugares durante alguns dias, mas não o encontrou. Ele ficou escondido e algum tempo depois, ele, possivelmente bem orientado, se apresentou na delegacia e em seguida foi liberado, porque já tinha passado o período de flagrante. Mas agora, nas festas de fim de ano, no Réveillon, na virada de ano, um vídeo postado por ele revoltou familiares e amigos da vítima e a polícia foi atrás do acusado. Elucidado o crime que teve como vítima Ana Neire, dona de um bar na praia do Porto Grande, em Nossa Senhora do Socorro, no dia 19 de dezembro. Mago, o vizinho de bar, o assassino, chegou a se apresentar na polícia. Como não estava em estado de flagrância, ele foi liberado. Mas ontem ele foi preso pela equipe do delegado André Gouveia. Bom, vocês chegaram até ele, o que é que ele disse à polícia? Veja, ele já tinha, como você falou, ele já tinha prestado depoimento aqui e tinha assumido o crime, né? Relatando uma versão de que vinha tendo algumas discussões por questões do bar, que ele possuía um bar e a vítima também possuía um bar na Orlinha do Porto Grande e Socorro, e eles vinham tendo alguns desentendimentos, de forma que ele, desde o início, a investigação já apontava contra ele, a investigação do Dr. Antônio Sérgio, da 2ª Divisão, já apontava para ele, né, como sendo o autor. Então ele compareceu alguns dias após o crime, confirmou a autoria, mas como não tinha mais estágio de flagrância e ainda não havia prisão decretada, ele não ficou preso, sendo preso na tarde de ontem no endereço que ele mesmo havia fornecido, que foi na casa do tio dele. Quer dizer que ele estava tranquilo, pensando, pelo fato de ter se apresentado, não iria ser preso? A princípio, sim, embora a gente tivesse informações de que ele pretendia sair daqui. Ele pretendia fugir. São informações preliminares, o inquérito ainda está em andamento. O acusado, inclusive, chegou a comemorar bastante na passagem do ano novo, no Réveillon. Quem está comemorando sou eu, meu filho! É muita felicidade! Não estou no Rio de Janeiro, mas estou vendo pela televisão. Ele estava muito confiante, talvez que não fosse preso, ou já havia pretensão de fugir. Na verdade, eu cheguei a ver também essas imagens e são imagens que até chocam, né, diante da situação, diante do crime que ele cometeu há poucos dias, né, mas o importante é que ele foi preso, né, o inquérito já está em estado avançado, deve ser concluído nos próximos dias, tem que ser concluído nos próximos dias pelo prazo legal e o importante é que ele foi preso na tarde de ontem e vai pagar pelo crime que cometeu. Delegado André, eu estive conversando com pessoas vizinhas lá, tanto o Mago quanto a Ana Neire, e elas disseram que havia sempre uma discussão entre os dois por causa de um espaço em que ela colocava as mesas, que ele também queria ser dono daquele espaço, e que essa era uma briga antiga. Exato, eles já têm, inclusive, alguns boletins de ocorrência registrados, já foram à justiça por conta disso, né? E cada uma das partes, o Fábio alega, né, que ele tinha razão nas brigas, mas o fato é que ele cometeu um crime bárbaro e que tem que pagar por isso. No dia que ele cometeu o crime, houve discussão? No dia do crime, não. Ele chegou juntamente com o tio dele e a esposa, quando simplesmente desceu do carro e já armado, empunhando uma arma e sem qualquer discussão prévia atirou na vítima. De inopino. Exatamente. O nome completo do acusado? Fábio Sabino Silva dos Santos. Ele já tem outras passagens pela polícia? Não tem passagem, tem 34 anos e não tem nenhum antecedente. Não. Muito obrigado. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, aqui da DHPP. 6h05, estou aqui com o Coronel Maurício Nunes, consultor em segurança pública aqui da TV Atalaia. Coronel, o Fábio Sabino, o Mago, como é conhecido, ele cometeu um crime bárbaro, como disse o delegado, que é o pior crime, né? Que é tirar a vida de alguém. Mas ele se apresentou na delegacia dias depois do crime e não ficou preso.
Por quê? Tem esse negócio de período de flagrante. Dá para explicar para o telespectador? Bom, a questão da flagrância, né? Se a polícia estiver em perseguição, independe do prazo que as pessoas falam em 24 horas. Ou seja, se a polícia tentar e demonstrar todos os mecanismos necessários para realizar a prisão daquele determinado indivíduo que cometeu o crime, isso pode perdurar mais do que 24 horas. No caso dele, né, após passado 24 horas, após as diligências terem terminado, ele procurou um advogado para que ele se apresentasse na delegacia. Então, o inquérito é instaurado e, durante esse período, o delegado vai pedir à Justiça a prisão, que pode ser solicitação de uma prisão temporária, de uma prisão preventiva, a depender da solicitação da autoridade competente, no caso, o delegado. Então, no caso dele, ele foi ouvido, né, com os subsídios que o delegado já tinha e mais a declaração, solicitou a prisão. Como ele passou o endereço ao qual ele estaria, o delegado foi dar cumprimento àquela prisão. Então, na maioria das vezes, Ricardo, as pessoas adotam esse procedimento, a fuga do flagrante, ou seja, entende-se algumas pessoas que o flagrante seria 24 horas, mas não é a realidade do fato. Se houver por parte da polícia um prosseguimento na tentativa de localizar e prender aquele indivíduo, isso pode passar das 24 horas. Agora, o que chama também a atenção, o que testemunhas e familiares e amigos disseram, porque o crime foi no dia 19 de dezembro. Ele se apresentou uma semana depois na delegacia e foi liberado. O delegado possivelmente estava feito um pedido de prisão à Justiça. Perfeito. Que deve ter dado dias depois. Mas o que chamou a atenção foi que ele foi preso logo depois que postou esse vídeo. Você chegou a ver o vídeo? Sim. O vídeo, esse é o Mago aí, que foi comemorando a virada do ano e tudo mais. Porque o que é que chamou, causou isso, né, nos familiares e amigos? A revolta das pessoas, Como sem assim? dúvida alguma. A pessoa se apresenta, é solta, depois vai comemorar e a outra, a vítima, independente se tinham brigas ou não, está morta, né, foi assassinada. A nossa legislação, Ricardo, infelizmente, ela tem determinadas fragilidades, né? Ela propicia às pessoas o direito da ampla defesa e do contraditório. Isso é um direito constitucional. Então, ele neste momento, ele talvez imaginasse que não seria mais preso, mas o delegado fez o trabalho da forma correta, coerente, dentro do que prevê a legislação, solicitou à Justiça a prisão de que ele não poderia tê-lo feito naquele momento, porque quando ele se apresentou, não havia um pedido de prisão. Então, só iria competir ao delegado fazer a ouvida e liberar. Então, foi a forma como procedeu o delegado, de forma correta, né, de acordo com a legislação, né, e fez a solicitação. Assim, quando anexou ao ouvido termos de declaração do autor, solicitou em seguida que fosse realizado. O vídeo ele se torna, de certa forma, forte, grotesca, até porque se havia se perdido uma vida de um ser humano. Né? Então, possivelmente ele só seria preso depois. Né? Então, mas o vídeo motivou. Mas o vídeo, né, talvez tenha motivado, até porque o inquérito poderia ter perdurado, né, e não ter sido solicitado por parte do delegado a prisão dele. Mas com os subsídios que tinha do cometimento do delito, com termos de declaração e também após passar pelo Ministério Público e também vai avaliar essa prisão ou não, o juiz determinou que fosse realizado a prisão. Talvez, sim, o vídeo tenha sido uma situação maior para que fosse decretada a prisão preventiva dele, né, para que ele possa, enquanto perdurar a apuração do inquérito, ele esteja preso. A gente vai acompanhar esse caso, o delegado está prestes a concluir o inquérito. Crime bárbaro, né, Ricardo? Morte, assassinato. E a gente analisa de um outro lado, né, que não haveria, até aquele momento, nada de antecedente dele, né? Então, tudo isso leva, muitas das vezes, à instauração do inquérito e, durante o inquérito, o pedido ou não da prisão daquele autor do determinado crime. Coronel Yunes, daqui a pouquinho eu vou entrevistar o delegado Leógenes Correia sobre um caso, não sei se o senhor ficou sabendo, né? Infelizmente, um caso que ocorreu lá na Passarela do Caranguejo, em Aracaju, num bar. Uma baiana, que é sempre bem-vindo, os baianos, os turistas aqui de qualquer lugar, de qualquer estado, foi presa por injúria racial. Ela teria chamado o gerente do bar de sergipano de merda.
senhor soube desse caso? Soube. Daqui a pouco a gente vai conversar com o delegado sobre esse assunto. Mas antes, eu queria que o senhor acompanhasse comigo a